Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje a análise da RTX 4070 Ti enviada aqui pela Galaxy, tá? A gente vai ver os testes aqui hoje em 15 jogos feitos em Full HD, tá? Eu vou mostrar para vocês os nossos testes, a média de frames e também a gente vai comentar aqui a média de frames global de 10 sites onde eu peguei os testes dessa placa também, tá? Então a gente vai ter resultados bem interessantes para mostrar para vocês, tá? Será que essa placa suporta Full HD de 144, 240 Hz? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo de hoje, tá? Enquanto a gente vai olhando os benchmarks, eu vou falando um pouquinho mais sobre essa placa. Vocês já devem ter visto os takes lindos e maravilhosos dela aí, em diversos ângulos. Para quem viu a primeira análise que a gente fez aqui no canal, foi essa placa em Quad HD, na resolução 2560 por 1440, e essa placa se comportou muito bem e teve um custo-benefício bem interessante, tá? Nessa resolução. Eu vou mostrar para vocês em Full HD e também em Quad HD aqui o custo-benefício comparado aqui hoje com a 3080 e com a 4080, tá? Será que existindo essa placa tem necessidade de a gente comprar uma 4080 para Full HD ou para Quad HD? Vamos tirar essas dúvidas nesse teste, tá? Mas eu queria também agradecer a Galaxy Brasil, cara, por ter nos enviado este produto, não ter nos cobrado nada, simplesmente mandou o produto e a gente ficou 100% livre para fazer o nosso teste como a gente bem entendeu, tá? Mas se você quiser ver algum tipo de teste, algum tipo de benchmark específico com essa placa aqui, por favor, deixe nos comentários que eu vou correr atrás para trazer mais e mais informação para vocês aí de casa, tá? Então, vamos lá, acho que já vamos direto aqui ver os benchmarks, né? E aí a gente vai trocando uma ideia, tá? Eu vou dar play nos meus benchmarks em 3, 2, 1, foi? Vocês estão vendo aí os benchmarks na tela, tá? Se você quiser ver algum outro tipo de comparação com outras placas acima ou abaixo da 4070 Ti, por favor, deixe nos comentários, tá? Todos esses testes que vocês estão vendo aqui foram feitos as capturas de tela com uma placa de vídeo externa e a bancada utilizada foi um Ryzen 7600X, 32 GB de memória 2 vezes 16 a 6000 MHz e tudo que está rodando num SSD NVMe. Oi, meu amor, que vestido lindo! Veio agora pra ti esse vestido? Que legal! O papai tá gravando um vídeo, daí depois o papai vai lá ver os outros vestidos, tá? Vai lá, meu anjo. Depois o papai vai querer ver todos, tá? Beijo. Esse é um dos benefícios da gente poder trabalhar em casa, né? Nossas filhas raidam o canal aqui volta e meia, né? Fazer o quê? Não vou fazer corte, não vou fazer nada disso. Vou deixar isso no vídeo, tá? Fica feliz da vida, né? Não adianta. E aí vocês vão vendo agora aqui os 15 jogos que vão passar. No final quero mostrar a média dos testes e também custos-benefícios aqui, tá? Ó, fez 30 frames a mais que a 3080 e apenas 19 frames a mais do que a 4080, tá? Vale lembrar que a gente tá numa resolução também muito baixa, né, cara? Essa resolução aqui é bem baixa e ela, obviamente, tem alguns jogos que fica limitada a quantidade de frames devido à engine e também pode ser uma limitação até mesmo num processador como o Ryzen 7600X. Se a gente colocasse um processador com mais overclock, com clock maior e tudo mais, a gente provavelmente conseguiria extrair aí um pouquinho a mais de caldo de ambas as placas aqui da 4080 e da 4070 Ti, talvez até mesmo da 3080, mas o foco agora são a 4070 e 4080. Olha aqui, 3 frames a mais apenas na 4080 no Borderlands. Obviamente, a gente já consegue ver que não tem muita lógica a gente colocar uma placa tão forte como a 4080, obviamente já eliminando a 4090 para jogar jogos em Full HD, né? A 4070 Ti, ela tem lógica até de colocar em Full HD, mas a gente vai ver um pouco mais sobre isso mais lá para a parte final do vídeo, tá? E deixa eu encostar a porta aqui. Voltei. Minha filha já tava vindo com outro vestido ali pra... Minha filha já tava vindo com outro vestido ali pra mostrar pra mim. Tá? Mas, vamos lá. Vamos continuar aqui agora no Days Gone, né? E tem aqui quantos frames vai dar. Esse benchmark é bem rápido. A 3080, ela fez 19 frames a mais que a 3080 e apenas 4 frames ali a 4080 fez a mais do que a 4070 Ti. Então já fica bem claro para vocês, né, que muitos jogos não vai ter aquele ganho, não vai ter um scaling
tem de ganho, principalmente aqui numa resolução mais baixa, que fica mais limitada também a processador e a engine da placa. Aqui 71 frames a mais que a 3080 e a 4080 fez 61 frames a mais do que ela. No Doom Eternal, que é um jogo que consegue bater ali 200 e poucos, 300 e poucos frames, a gente consegue ver que ali tem um scale melhor, provavelmente por uma engine mais bem otimizada e tudo mais, né? Mas é isso que é uma coisa fácil de manipular na internet hoje. Se tu pegar Counter-Strike, Rainbow Six, se tu pegar jogos que pegam 300, 400, 500 frames de maneira relativamente fácil, é muito fácil a gente poder validar a compra de uma placa melhor dessas, né? Fala assim, não, a 4080 vale a pena por causa disso, por causa daquilo, para você colocar no seu monitor de 500 Hz ou algo do tipo, né? Fez 23 frames a mais que a 3080 e perdeu por 16 frames ali do que a 4080, tá? Muitos desses benchmarks, vocês podem notar que não estão na velocidade normal, né? Eu tô a 250, 300% aqui em alguns dos testes, para a gente poder fazer um vídeo um pouco mais rápido, tá? Eu já tentei fazer vídeos aqui no canal apenas colocando a comparação em gráficos, mas eu gosto tanto de fazer essas capturas de tela, eu acho tão mais legal e tão mais instrutível, tão mais interessante fazer dessa forma, né? Vocês podem ir colocando pause e tudo mais, tá? Muitos desses vídeos aqui, dessas capturas de tela, eu libero com acesso antecipado para os membros aqui do canal, tá? Então se você quiser ajudar o nosso trabalho, sempre cogite a virar membro, que a partir de R$3 por mês você já ajuda o nosso trabalho, tá? Eu nem vi como ficou no Forza 4 ali, mas vocês podem botar pause, voltar alguns segundinhos ali para ver. E agora no Forza 5. Até deixei o Forza 4 e o 5, porque eu acho que são jogos relevantes. Tava falando com um sobrinho meu esse final de semana, e ele falou que ele tá jogando muito o Forza 4, né? E eu falei, ok, show de bola. Então tem muita gente jogando os dois jogos, porque os dois jogos realmente são bem interessantes. Eu vou acabar deixando por um certo tempo ainda o Forza 4. Eu achei que ia botar o 5 e tirar o 4, mas eu acho que eu vou deixar, porque eu acho que são jogos que ainda tem bastante gente jogando, e são jogos realmente muito bons, com benchmarks integrados dentro deles, e funciona realmente muito bem. O Forza 5 sempre pesando um pouco mais do que o Forza 4, né? Natural devido à evolução gráfica que teve. Apenas 7 frames de diferença para uma 4080, né? Mais um jogo aí mostrando que não tem lógica a gente colocar essas... É legal que eu tô validando as opiniões que eu dei quando eu fiz o review da 4090, quando eu fiz o review da 4080, que eu falei pra vocês, cara, não vale colocar essas placas para Full HD, e algumas delas nem para Quad HD. Se vocês quiserem, olhem os reviews da 4090, da 4080 aqui, fiz em todas as resoluções aí, Full HD, Quad HD e 4K, tá? E agora a gente tá aqui na 4070 Ti. Será que ela vai ser a primeira placa a ter algum tipo de lógica para Full HD? É o que a gente vai ver nos próximos minutos, tá? Aqui no Horizon Zero Dawn, acho que é um dos primeiros benchmarks que eu não faço mais rápido, mas deu apenas 8 frames de diferença de uma 4080, tá? E novamente, cara, isso aqui às vezes pode ser um pouco de gargalo de processador, às vezes pode ser simplesmente a engine do jogo que realmente está limitada ali a uma quantidade X de frames, né? A gente chegou ao ponto onde as placas das RTX 4000, elas chegaram ao ponto de, entre aspas, quebrar, né, cara? Algumas engines quebrar ali o limite de alguns dos jogos que a gente acabou vendo aí no mercado, né? A gente teve jogos que a gente nem sabia que tinha limites de 300 frames ou de 400 frames, que foi descoberto graças a essa palhaçada de desempenho que tá vindo aí, essas RTX 4000, tá? No Monster Hunter World, vamos dar uma olhada aqui. Entre a 4070 e 4080, 17 frames a mais, e a 3080 ela faz 25 frames a mais do que a 3080, tá? E agora, Red Dead Redemption, né? Notem que eu não coloquei esses jogos em nenhuma ordem específica, eu geralmente coloco o que dá mais diferença primeiro e o que dá menos diferença pro final, mas acabei deixando em ordem aleatória mesmo, tá? Então, Red Dead Redemption tá rodando aí, cara. Vocês podem ver uma coisa que eu acho que eu não comentei antes, que foi a questão da temperatura da placa, tá? A 4080, a 4070 Ti, todas as RTX 4000 que eu peguei até agora, as 3 que eu peguei aqui foram da Galaxy, com temperaturas absurdas. Essas temperaturas aqui, entre 50 a, sei lá, 60 graus, uau, cara, realmente foi feito uma parada bem legal. Olha só, 57 frames, 59 frames a mais que a 3080, e apenas a 4080 faz apenas 7 frames a mais, né? Cara, nitidamente, não preciso mais nem comentar sobre isso. Para Full HD, você não precisa de uma 4080, e provavelmente uma 4070 Ti vai se encaixar muito melhor. Mas vamos ver o resultado lá quando terminarmos aqui os nossos benchmarks. Faltam ainda 3 jogos. Agora, o Spider-Man, que é aquele jogo que o Spider-Man é aquele caso quase que oposto, né? Ele não consegue extrair mais desempenho indiferente. Ó, a 3080, a 4070 Ti e a 4080 ali com desempenho muito parecido entre as placas. Nitidamente,
ter alguma limitação da engine do jogo, porque placas da geração passada, medianas ali, já consegue extrair a mesma quantidade de desempenho. Olha só, a gente conseguiu ali 3 frames a mais na 3080, 1 frame a mais na 4080. Dentro da margem de erro, todas essas 3 placas ficaram empatadas no Spider-Man, tá? É um jogo que realmente não consegue se extrair mais desempenho, a não ser você ligando o DLSS 3.0, que a gente vai comentar mais pro final do vídeo, tá? Aqui no Warhammer, no Total War Warhammer 3, cara, que é um jogo realmente muito bom, cara, ele tá com um scale muito bom de processadores, um scale muito bom de GPUs, bota processador melhor, mais frame, bota GPU melhor, mais frame. Cara, esse jogo, apesar de não ser muito jogado aqui no Brasil, ele é um dos jogos, geralmente está entre os top 10, top 15 jogos mais jogados na Steam, mas no Brasil não tem muito apelo a série Total War, tá? Mas realmente é um jogo bem legal, quem quiser testar, testa no Game Pass, que tá ele lá de graça pra vocês, tá? É bem interessante, eu acho que é o primeiro Total War Warhammer que tem aí um tutorial, e isso é um diferencial na série, por incrível que pareça, tá? A gente viu ali, cara, o scaling foi bem legal no Total War, e agora, o último game que a gente vai ver agora aqui é o God of War, tá? O God of War ali, tudo mais, tudo certinho, olha só com as 3 placas aí. Se você quiser que eu faça, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando a nossa rotina inteira de benchmarks com qualidades, print screens e tudo mais, fazendo todos os benchmarks aqui ao vivo. Só adicionei 3 jogos novos aí, ó, 26 frames a 4080 fez a mais e perdeu ali alguns frames e ganhou ali da 3080, né? Em quantos frames foi? 23 frames ela ganhou da 3080 e 26 frames de diferença para 4080, tá? Então, vamos ver como que ficou ali o desempenho dessas placas, tá? Vou colocar aí na tela, 211 frames para 4070 Ti, 181 frames para 3080 e 228 frames para 4080, tá? Isso aqui em Full HD, nos nossos 15 jogos foi feito a média. E do lado vocês podem ver o CPF, né? Que é o custo por frame, onde a gente pegou o valor, a média de valor de cada uma dessas 3 placas em diversas lojas dentro do Brasil, dividimos pela média de frames e ficou este custo por frame, tá? Para Full HD aqui ainda uma 3080 passa a ser um custo-benefício realmente muito interessante, custando R$30 com 38, enquanto a 4070 34 com 12. Mas será que vale a pena a gente pagar daqui a pouco R$4 a mais por frame, ou pagar um pouco mais caro do que uma 3080 numa 4070 Ti? Eu vou dar a minha opinião sobre isso agora, tá? Eu acho que se você está buscando aí jogar jogos com Ray Tracing, vale a pena partir para uma 4070 Ti. Se você está pensando em usufruir da tecnologia DLSS 3.0, que duplica os frames, ou até mais do que duplica os frames nos jogos compatíveis, vale a pena você também ir para uma 4070 Ti em vez de uma 3080, mesmo custando mais. E também, se você quiser fazer live stream com uma qualidade melhor, eu estou usando as RTX 4000 para fazer live stream e para gravar as minhas lives aqui no codec AV1. Eu consigo ter a mesma qualidade gravando as minhas live streams a 4 MB de bitrate do que eu gravava antes a 20 MB. Então, a qualidade é praticamente a mesma e eu consigo guardar muito mais coisa no meu storage. Eu tô até pensando em fazer um encoding de todas as outras lives e vídeos que eu tenho aqui para guardar em 4 MB V1 do que deixar tudo ali em 20 MB como era antes, para tentar daqui a pouco enxugar um pouco de espaço. Mas isso é um problema para o André do futuro, porque eu tenho ainda uns 8 TB livre aqui no meu storage, então a gente tá tranquilo por enquanto, tá? Mas eu quero continuar essa análise, tá? Vale lembrar que esses aqui foram os resultados dos nossos 15 jogos aqui, mas eu também tenho aqui para vocês o resultado eu peguei de 10 sites, tá? Eu peguei de Tons Hardware, Hardware Unboxed, eu peguei os 10 maiores sites aí que eu considero mais importantes e que tem metodologias interessantes. Eu peguei os testes da 4070 Ti, 4080, 4090 e todas as outras placas que estão aqui na tela, e a gente vai comentar um pouco para vocês, tá? Notem que a média aqui ficou um pouquinho diferente, né? Ficou levemente diferente, mas esse dado aqui também é um número bem sólido para mostrar para vocês, tá? Então a gente tem a 4070 Ti fazendo 205 frames de média, tá? E custando R$ 7.200, tendo um custo-benefício aqui, um custo por frame de 35,09, né? Olha aqui, a 3080, ela tem um custo-benefício mais baixo, né? Ficou ali muito padrão ao que a gente acabou de mostrar antes, né? Legal aqui que pegando dos 10 sites dá uma média muito parecida com os nossos jogos, porque a nossa metodologia já é baseada aí já foi feito muito teste para criar essas nossas metodologias. Então a gente tem aqui um número bem sólido para mostrar para vocês, né? Mas novamente, galera, se tu quer aqui, ó, entre a 3080, que ela teve uma redução de preço, ela já tinha subido o preço agora no final do ano passado para R$ 6.700, eu realmente não entendi porque teve esse aumento da 3080, tá?
e agora ela teve já uma redução de preço nesses últimos 10 dias, mais ou menos, ela já teve uma redução de preço. Na verdade, ela voltou ao que era um preço mais acessível e mais interessante, e é isso que é interessante a gente cuidar no mercado, né? Essas placas mais topo de linha, elas devem forçar com que as placas topo de linha da geração passada tenham algum tipo de corte de preço, algum tipo de redução de preço, porque senão realmente não vale a pena você comprar as placas da geração passada. Como, por exemplo, se tu pegar uma 3090 Ti aqui, vocês vão ver que o preço delas está bem alto, o custo por frame das duas está pior do que a 4080 e da 4090. Essas placas aqui, a 3090 Ti, 3080 Ti, 3080, essas placas que estão sendo achatadas pela 4070 Ti, pela 4080 e pela 4090, elas precisam ter algum tipo de corte de preço, elas precisam ter realmente algum tipo de desconto nas próximas semanas ou meses, senão elas vão encalhar em estoque e não vão conseguir mais ser vendidas, tá? Falei já com fornecedores, essas placas da RTX 3000 já estão saindo bastante do estoque. Essas placas mais topo de linha, então não sei se a gente vai sentir uma queda de preço tão forte, porque já está ficando com menos unidades para os fornecedores vender, talvez force ou não essa redução de preço, tá? Se a gente até comentar aqui um pouco sobre a 7900 e 7900 XT, tá? Que eu acabei não recebendo essas placas, mas não tem problema, a gente tem os resultados delas aqui. A gente pode ver que a 4070 Ti, fazendo 205 frames, ela compete aqui com a 7900 XTX, o custo por frame delas está muito parecido. Mesmo a 7900 XTX sendo uma placa que já teve uma redução de preço de R$ 1.400 em menos de um mês, né? Em um mês após o lançamento, ela já teve uma redução de preço de R$ 1.400 para ficar competitiva com a 4070 Ti. Mesmo assim, ela acaba aqui tendo um custo-benefício até interessante, né? Igual, na verdade, os R$ 35 aqui da 4070 Ti, mas aí tem algumas coisas que pesam do lado. Se tem duas placas iguais, com o mesmo desempenho, com o mesmo custo por frame, do lado do time da AMD e do time da Nvidia, cara, eu fico no time da Nvidia, devido às ferramentas da Nvidia, como o Shadowplay, o GeForce Experience, DLSS 3.0, o encoding de vídeo deles, a gente pode renderizar vídeo com os programas da Adobe, os programas compatíveis um pouquinho melhor do lado da Nvidia, então me parece que se tem exatamente o mesmo custo, eu vou ir para o time verde. Agora, se o time vermelho daqui a pouco já teve um corte de R$ 1.400 na 7900 XT, né? Será que eles vão cortar mais preço? Ainda não creio que eles vão cortar mais preço. Vamos torcer para o time vermelho aí também vir com o lançamento daqui a pouco um custo-benefício mais interessante, né? E tudo mais para fazer com que a gente possa daqui a pouco puxar um pouco para o time vermelho, uma trocação de soco entre AMD e Nvidia sempre faz bem para o mercado, né? uma trocação de soco saudável sempre faz bem para o mercado, tá? Mas galera, isso aqui era em Full HD, tá? A gente tem todos esses desempenhos aqui. Vai lembrar que eu vou compartilhar, se eu já não compartilhei ainda, lá no nosso Discord, discord.gg/chipart. Vocês vão ter essas tabelas aqui para vocês poderem olhar, tá? Já em Quad HD, se a gente descer aqui um pouquinho, a gente tem aqui a 4070 Ti fazendo aqui um custo por frame de R$ 45, tá? E a 3080 Ti aqui, a 3080 com um custo por frame ali bem mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa em relação à diferença do Full HD para o Quad HD, e a 7900 XT aqui já mostra que fica um pouquinho melhor o custo-benefício da 7900 XT aqui para Quad HD, provavelmente por uma largura de banda um pouco maior ali da 7900 XT, né? Ganha por 10 frames da 4070 Ti. O que é justo e a gente precisa mostrar os dados aqui para vocês, tá? Galera, acho que esse vídeo já está se estendendo demais, tá? Mas por mim eu ficaria falando por bastante tempo aqui. Se você for comprar uma RTX da série 4000 ou qualquer RTX aí, cara, cogite sempre pegar da marca da Galaxy, cara. Eles não estão me pagando para falar isso. Eu falo isso porque eu já trabalho com a marca há muitos e muitos anos. E eles têm 3 anos de garantia aqui no Brasil, tem um laboratório especializado, tem pessoas que estão trabalhando para fazer esses RMAs e trazer um suporte legal aí, tá? Então você fala com uma pessoa de verdade, isso que é interessante, tá? Se você cogitar comprar uma placa da Galaxy, cara, você acaba ajudando eles e eles vendendo mais, eles mandam mais placas para mim e todo mundo fica feliz, tá? Então um grande abraço a todos vocês, cara. Dúvidas, dicas, sugestões, por favor coloquem aqui embaixo e eu volto nos vídeos nos próximos dias. Valeu e tchau, tchau.